bem-vindos a mais uma emissão da STP-TV. Hoje vamos falar sobre a rede lusófona de investigação e ensino em saúde. Após uma breve reportagem, já digo do que se trata. A Rede Lusófona de Investigação e Ensino em Saúde foi criada ao abrigo do Special Program for Research and Training in Tropical Diseases da Organização Mundial de Saúde. Esta rede tem como objetivo incentivar e promover a investigação científica realizada nos países lusófonos. Entre os principais obstáculos destacam-se o deficiente conhecimento da língua inglesa, dificuldades em escrita científica, recurso a boas práticas clínicas. Existem muitos projetos associados a tudo isto e hoje vamos conhecê-los. Portanto, não perca! Tenho comigo a professora Maria de Rosário Oliveira Martins, que é subdiretora do Instituto de Higiene e Medicina Tropical e é também a coordenadora desse projeto, dessa rede lusófona de investigação em saúde. A conversa vai ser toda muito à volta do tema saúde. Tanto mais estavam aqui a perguntar qual era o título dessa emissão e dessa conversa. Saímos logo, a fim da cabeça, saúde, saúde, saúde. E disso se trata, e para isso terei, obviamente, a ajuda de alguém que conhece bem, enfim, o sistema de saúde e a medicina, sobretudo a medicina tropical, que é o que nos importa aqui. Professor, obrigado. Boa tarde. A coisa é a seguinte. Sempre que nós estamos a falar de saúde no universo da lusofonia, ocorre sempre a mesma ideia, que é todo o centro de investigação, sobretudo de investigação, está, obviamente, no país onde existe mais recursos para investigar e onde existe mais histórico de investigação na área, para o caso de Portugal e para o caso também do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, que é uma instituição centenária. A questão é o seguinte: essa rede que a senhora coordena está feita para levar um pouco desse vosso património também aos países de língua oficial portuguesa, enfim, para o caso dos africanos? Sim, esse é um dos objetivos. Esta ideia surgiu no contexto de um programa que existe da Organização Mundial de Saúde, que é o programa TDR, que é um programa que financia projetos de formação e investigação em saúde tropical para os países de baixa renda, e para o qual eu fui convidada a participar, não especificamente no âmbito da lusofonia, mas para fazer a avaliação de programas nos países de baixa renda. E quando eu me desloquei, enfim, como membro do Instituto, para uma reunião no TDR, apercebi-me que, por exemplo, grande parte das bolsas, tanto de investigação como de ensino, iam para os países lusófonos e francófonos e muito pouco ia para os países lusófonos. Então interroguei-me sobre isso. E falando com pessoas responsáveis por este programa, junto da Organização Mundial de Saúde, então, como vimos que, de facto, os países lusófonos acabavam por ser muito discriminados, entre aspas, também havia razões para isso. Os anglófonos e os francófonos. Exatamente. Então eu propus, em conjunto com uma pessoa do TDR, criar um projeto que permitisse comatar um pouco, digamos, esta carência que existe de financiamentos na área da saúde, nomeadamente das doenças tropicais, para os nossos países lusófonos, não é? Isso é interessante porque eu agora, de repente, depois da professora ter dito isso, comecei a pensar no seguinte: há de me corrigir se eu vou no caminho errado. A verdade é que nos países anglófonos e também nos francófonos, as suas universidades, eu posso dar exemplo de Dakar, de Abidjan também, enfim, do Senegal e da Costa do Marfim, no caso dos francófonos, em que e já há algum tempo que existem centros locais de investigação em doenças tropicais. Obviamente, muito escudados em escolas francesas, muito na base desse tipo de colaboração, muito próxima com o seu espaço linguístico, e o mesmo, diria, em relação aos países anglófonos, sobretudo no Quénia, na Tanzânia também, que funciona muito assim, e não só. E inclusive a África do Sul, não é? Tem uma relação muito próxima com as escolas de medicina tropical inglesas.
Portugal vai atrasado aqui ou nós é que vamos atrasados? Quem é que vai aqui atrasado? Portugal ou nós? Eu penso que é um bocadinho todos, ou seja, nós temos talvez duas grandes barreiras em relação, digamos, sobretudo aos anglófonos, não é? Uma pode ser considerada uma barreira, mas também não, pode não ser, que é a nossa língua, não é? Nós temos uma língua que é a língua portuguesa, a maior parte dos financiamentos e das grandes oportunidades, de grandes investimentos que nós podemos fazer, por exemplo, para criar um centro de investigação é preciso muito dinheiro e muitas vezes essas fontes de financiamento exigem candidaturas na língua inglesa. Todos nós sabemos disso, não é? E aí, tanto os lusófonos como os francófonos estão muito atrás e essa é uma das razões principais. Também porque a África do Sul tem centros de excelência, fala inglês e acaba por ter uma rede muito bem montada com os países anglófonos e trabalham muito em rede há muitos anos e trabalham muito bem, não é? E, portanto, nós temos aqui uma barreira que é a língua e o arranjar financiamento. Também somos, Portugal, um país talvez mais pobre do que os outros países. E os colonizadores. Exatamente. E, portanto, também não temos tanto volume assim, de financiamento para poder colaborar com os nossos países na criação destes grandes centros de investigação. Então, a lógica é a lógica acertada, a lógica da rede é a lógica acertada, Sim, que é, sobretudo, tentar estimular parcerias ao nível da investigação. Sim, foi essa a ideia. Portanto, a minha ideia foi começar com pequenas coisas, portanto, com este projeto que não tem um montante muito elevado, mas que vai permitir fazer duas coisas que eu acho que são muito importantes, que é, por um lado, fazer formação para que os investigadores da área da saúde, nomeadamente na área da medicina tropical, sejam capazes de escrever propostas competitivas na área inglesa, em inglês, não é? Portanto, possam competir diretamente com os anglófonos e com os francófonos. É que muitas vezes não temos essa percepção de como é difícil, sobretudo difícil. Na área da medicina, muito mais do que nas outras, não é? Mas como é difícil poder-se aceder a bolsas de estudo, porque é quase tudo, de facto, em inglês. É quase tudo em inglês. E não é só as bolsas de estudo, é as bolsas dos grandes projetos de investigação. E aí, claramente, que é tudo em língua inglesa. E, portanto, a ideia era capacitar, então, estes investigadores ou docentes das universidades ou dos centros de investigação dos países lusófonos para saber escrever propostas de investigação que possam ser competitivas. E isso vai ocorrer no mês de maio. Depois também uma outra ideia é uma maneira também que nós temos de divulgar a nossa ciência, a nossa investigação, que também não fazemos o suficiente, é através das publicações científicas. E muitas vezes até os nossos países fazem boa investigação, mas não têm a capacidade de transmitir essa informação em língua inglesa. Então já fizemos um primeiro workshop que era precisamente como escrever um artigo científico e foi essa a primeira experiência que tivemos no âmbito desta rede. E foi com esse conjunto de pessoas que vieram que nós começamos, digamos, a montar, porque a rede faz de pessoas, não é? Claro. De pessoas que têm interesses comuns, neste caso a saúde, sobretudo a área da medicina tropical e a nossa língua, que é a língua portuguesa, não é? E, portanto, tudo isto faz com que estas pessoas, pela primeira vez, se tenham junto e foi muito interessante, porque eu tenho trabalhado em vários países de africanos de língua portuguesa, mas nunca tinha conseguido juntar e eles próprios nunca tinham estado com tantos parceiros também da sua lusofonia. Então é muito interessante, sob todos os pontos de vista, também do ponto de vista humano e cultural, é muito interessante ver os grupos de pessoas com interesses comuns, não é? E com esta característica de falarem a mesma língua, a discutirem os problemas que são comuns, no fundo, a todos estes países. Eu estive a dar uma olhada na composição dessas primeiras iniciativas, enfim, que juntaram enfim, países diversos, né, da lusofonia. E a verdade é que não vi lá São Tomenses. Sim, não vi lá São Tomenses. A que é que se deve essa ausência? É verdade. Portanto, a ideia de criar inicialmente esta rede foi de trabalhar com universidades ou centros de investigação com os quais nós já tivéssemos protocolos assinados. Porquê? Porque escolher só pessoas soltas, para nós isso não faz sentido. As pessoas têm que estar enquadradas exatamente numa instituição, porque a ideia é estas pessoas voltarem para os seus países e transmitirem esta informação aos outros investigadores que não tiveram a oportunidade de vir, porque havia muitos candidatos depois mesmo dentro dos países a quererem vir, mas obviamente não havia bolsas para toda a gente, porque isto era financiado na totalidade, as deslocações deles foram financiadas na totalidade e, infelizmente, nós em São Tomé não temos nem um centro de investigação, nem uma universidade na área da saúde com a qual tenhamos um protocolo
e esta foi a razão fundamental para não estar aqui nenhum assunto. Isso não é possível fazer-se com a Fundação do Instituto Valfort ou algo assim? É possível, mas neste momento ainda não fizemos. Mas é uma hipótese, podemos ficar aqui em aberto e talvez para o próximo workshop já possamos fazer isso. Para o meu descanso. Sim. Exatamente para o meu muito descanso. Bem, vou propor Agora, isso. diga uma coisa, isto a nível de investigação, enfim, está correto, enfim, a rede faz todo sentido, mas para as pessoas que são utentes dos diversos sistemas de saúde, em termos práticos, para que é que isso serve? Eu, na condição de utente, não na condição de comentador, analista e de perguntador, que eu estou aqui nessa condição agora, mas vou-me colocar na posição do utente, em que é que esse conjunto de capacitações, que é de facto isso que vocês fazem, resulta, em termos práticos, para a vida de um utente, digamos que num país como Cabo Verde, podemos dizer isso? É assim, eu penso que hoje em dia nós temos já um grande volume de informação sobre todo tipo de doenças, sobre os melhores sistemas de saúde, tudo isso já existe do ponto de vista teórico, desenvolvido, etc. Aquilo que falta é a capacidade um pouco de pegar nessa informação, trabalhá-la e depois, enfim, tirar dali o conhecimento necessário para chegar às populações e poder melhorar o seu bem-estar e a sua saúde, porque é isso, no fundo, aquilo que nós queremos, não é? Tudo isto serve para, em último caso, beneficiar e melhorar a saúde das populações. E aqui existe uma grande carência, portanto, nós temos, se calhar, bons médicos, bons biólogos, bons enfermeiros, temos já essa informação toda solta, mas não existem as ferramentas, essas pessoas não têm as ferramentas necessárias para pegar nesse conjunto de informação, trabalhá-lo e depois fazer chegá-lo da melhor forma aos seus sistemas de saúde e, em último caso, à população. Por exemplo, nós tivemos o caso de uma das participantes que veio da Guiné-Bissau. Ela é uma das responsáveis pelo programa de controle da malária na Guiné-Bissau. Ela está com vários problemas que ela não sabe como é que vai resolver porque houve várias iniciativas que não tiveram, digamos, os resultados ou o impacto desejado. E no fundo, se ela ficar sozinha na Guiné-Bissau, mesmo com a internet à procura, se calhar não vai resolver o seu problema. Então é necessário o quê? É necessário ela estar com outras pessoas, conhecer outros modelos, perceber como é que é possível pegar nos exemplos que outros já desenvolveram, trabalhar os dados que ela tem e depois traduzir isso, no fundo, em resultados que sejam de facto importantes para mudar a saúde das populações. E aí chega aos utentes, não é? E aí chega aos utentes, obviamente, porque se houver melhores políticas, não é? Também isso vai traduzir, obviamente, em melhor saúde para os utentes. Rede, networking, faz sentido, faz todo sentido. Exatamente. A CPLP é vista e achada aqui, não é vista nem achada? Assim, porque eu sei que eles tiveram também um programa de saúde, apostaram muito, há coisa de 3 ou 4 anos nisso. A CPLP tem, nós somos membros observadores, tem duas grandes redes, pelo menos que eu conheça. Tem uma rede que se chama Redes Malária, da qual eu também faço parte. Enfim, tenho participado em algumas ações, mas muito virada só para a malária. Já existe há uns anos e é também com o Brasil, neste momento é coordenada pelo Brasil. E tem uma rede HIV-Sida que teve um pouco parada e que neste momento estamos a tentar, através do nosso Instituto, dinamizar. Mas essas redes são redes temáticas, não é? Depois também tem uma rede de institutos de saúde pública, Exato. No qual também o nosso instituto participa, mas são redes, no fundo, muito temáticas, muito bem, em que trabalham uns mais na área da malária, também penso que há qualquer coisa na área da tuberculose, mas esta é um pouco diferente. Esta rede é virada muito para os jovens investigadores, para os jovens docentes das universidades, virem, no fundo, capacitar-se, ter formação em áreas que lhes vão permitir depois desenvolver, ter grandes projetos de investigação e vir a ter um papel importante, eu diria, no ensino e na investigação dos seus países. No momento em que se fala muito de doenças ou de pandemias e desse tipo de preocupações, verdadeiras preocupações e até, enfim, de algum pânico. A questão aqui é a seguinte. Nós sempre estamos, coloco-me outra vez na posição do utente e também na posição do consumidor de notícias. Nós, quando estamos em nossa casa a ver na televisão um mar de especialistas a falarem
sobre, por exemplo, o Zika, o ébola, ou o que seja, às tantas, passados 15 dias, já começamos a ter algumas dúvidas sobre a uniformidade de pontos de vista sobre esse fenómeno. Não é? O que eu quero perguntar, e isso tem tudo a ver com a rede, não penso que eu estou aqui assim a criar um problema enfim, de questão, uma questão problemática, não. Tem tudo a ver com a rede, que é o seguinte, ao nível, digamos que ao nível dos investigadores de doenças tropicais, como é o caso da professora, como se pode descansar todo um conjunto de população que pode estar exposta a esse tipo de pandemias, como se pode descansar a partir, enfim, da vossa comunicação, da comunicação entre investigadores, no sentido de se perceber que existe, pelo menos, enfim, um olhar mais ou menos uniforme sobre esses fenómenos. Eu tinha que fazer essa pergunta. Não sei se... eu tinha, porque eu estava à espera que tempos ter assim um especialista em medicina tropical à frente, que é para fazer essa pergunta. Faço parte do Instituto de Medicina Tropical. Eu não sou médica, não é? Portanto, a minha área é mais de metodologias de investigação e de estatística, mas eu sei. Está lá com eles, não é? Sim, estou lá com eles. Eu compreendo um pouco aquilo que está a dizer. No fundo, é como é que nós podemos ter a certeza que aquela informação que nos está a ser comunicada é coerente entre si, não é? E o que é verdadeiro e o que é falso. Porque eu penso que hoje em dia, muitas vezes, as pessoas falam sem ter, digamos, um bocadinho de, como é que eu ia dizer, sem ter o background científico provado sobre os assuntos. Exato. E nesse aspecto a rede é muito importante. Deixa-me interrompê-lo. E com um agravante, e aqui entra a questão da língua, eu tenho mesmo, peço desculpas, mas tenho mesmo que interromper. Sim. Porque ficamos sempre com a ideia de que os ingleses, os anglófonos, sabem sempre mais do que os outros todos. Sim. E são eles que fazem as comunicações, são eles que dominam a mediatização do problema. E depois aparece um segundo nível, tanto nos nossos países como em Portugal, uns médicos, uns investigadores, a falarem em português. E nós temos o nariz, não sei se me está a perceber. Pronto, tinha que dizer isso, que é para entender melhor qual é a abordagem. Não, eu percebo. Eu penso que uma coisa que é muito importante nessas comunicações é que as comunicações venham de escolas que tenham grandes centros, digamos, acreditados para a investigação dessas doenças. Por exemplo, o nosso Instituto tem um centro de investigação que está acreditado pela nossa Fundação para a Ciência e Tecnologia, que teve a classificação de excelente. E, portanto, obviamente que se for um investigador que faz parte de um centro de investigação, que está acreditado, que tem excelente, à partida terá, obviamente, não é? Aquilo que esse investigador terá alguma autoridade científica para falar, não é? Se calhar se for simplesmente alguém que faz umas análisezinhas ou que trabalha noutro sítio, terá outro tipo de autoridade. E é por isso que é muito importante nesta rede, e eu fiz questão em que as pessoas que viessem participar nestes workshops e fizessem parte da rede tivessem institucionalmente uma ligação ou um Instituto Nacional de Saúde, ou uma Faculdade de Medicina, ou um centro de investigação. Porque isso também é uma forma, não é, que nós temos de garantir um pouco que a informação que eles vão dar também tem algum suporte do ponto de vista científico, e isso é extremamente importante. Relativamente à informação que estava a falar, ser mais dos anglófonos, obviamente eles são muito grandes, eles têm a África do Sul, têm os grandes meios, etc. Os francófonos e os lusófonos têm muito menos, mas se reparar, no caso do Zika, houve grandes investigadores do Brasil, não é? Exato, a falar, e o português tem sido muito falado, talvez porque a doença tenha um grande impacto, tenha começado por ter um grande impacto no Brasil, e portanto eu penso, e que na altura do dengue também foi falado, porque também foi muito no Brasil e também teve um problema em Cabo Verde e um pouco também em Moçambique, e portanto eu também dependo um pouco das características das doenças, não é? Mas é evidente que as grandes autoridades normalmente que vêm falar são em língua inglesa, mas nós temos excelentes cientistas, temos gente muito boa em todas as áreas da medicina tropical. Agora aqui eu vou interromper outra vez, agora aqui é que eu vou ser um pouco atrevido, que é ainda a volta da comunicação, e a comunicação, sobretudo em momentos críticos, como são momentos desse género, de riscos de pandemias, e com dengues, ébolas e o Zika, que é o seguinte: eu vejo sempre, e há bocado quando comparei com os anglófonos também tinha a ver com essa outra componente, que não exclusivamente a da rede e de networking, e isso, que é, eu estive a ver os vossos workshops, eu vi aqui uma coisa que me saltou logo à vista. Há uma preocupação
de facto, em toda a questão metodológica, em toda a questão que é intrínseca à própria investigação, mas também em comunicar em inglês e em poder investigar em inglês ou iniciar-se nesse processo, mas não vejo nada relativamente à comunicação e acho que era muito importante. Sim, eu vou falar um pouco sobre isso. Nós, dentro da nossa universidade, não no Instituto, mas na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, temos um mestrado que se chama precisamente Comunicar em Ciência, no qual eu também dou aulas, dou precisamente como comunicar os números, não é? E isso também é muito importante. Uma coisa é a pessoa ser capaz de fazer um artigo científico para uma boa revista. Pronto, isto é uma coisa que se calhar é mais fácil até para um cientista do que propriamente comunicar em ciência. E outra coisa é eu conseguir estar a falar com um jornalista e transmitir-lhe a informação correta sobre o trabalho que eu acabei de publicar. E muitas vezes, então, quando há números, é muito fácil dizer coisas erradas ou, de propósito, falar em percentagem em vez de falar em números absolutos, etc, etc. E, portanto, isso não está neste momento previsto, nesta primeira fase do programa, mas uma das coisas que eu já tinha pensado era precisamente utilizar, e uma vez que já temos professores especialistas nessa área, e que eles também já pediram no Instituto Nacional de Saúde em Moçambique, por exemplo, também foi uma necessidade que eles têm, que é esta componente de como comunicar os resultados em ciência, não é? Que também tem uma linguagem própria, também tem cuidados que temos que ter, também sobretudo quando se fala de uma população, a gente nunca sabe ou uma amostra, nunca sabe se é representativa da população ou não, onde é que foi retirada, quem foram as pessoas. Portanto, há um conjunto de facto de cuidados a ter, mas nestes ainda não está, nestes primeiros workshops não está isso previsto, de facto. Não está. Ainda não, nestes primeiros não está. Não está. Professora Maria Rosário Oliveira Martins, o que é que quer dizer mais, sobretudo aos que nos veem e que são investigadores em saúde? Não, o que eu queria dizer é que eu penso que os países lusófonos em África têm enormes oportunidades, porque têm uma população jovem. Eu tenho viajado bastante, vou muito, sobretudo, a Moçambique e a Cabo Verde, mas também já fui a Angola. Portanto, e tem que ir a São Tomé. E tem que ir a São Tomé. Tem algo que nós na Europa já não temos. Exatamente. Tem algo que nós na Europa já não temos, que é uma população jovem. E aquilo que eu sinto quando vou lá ensinar e que vou todos os anos fazer vários cursos, é o enorme número de pessoas que quer aprender, que está disposto a trabalhar muito para investigar, e muita gente nova. E eu acho que isso é fundamental para, digamos, para haver um grande grupo de investigação, e é qualquer coisa que nós já não encontramos tanto assim na Europa, porque sabemos que temos as nossas pirâmides investidas, uma população cada vez mais envelhecida. Portanto, eu diria a essas pessoas, que, sobretudo aqueles que estão a estudar e às vezes pensam porque é que eu estou a fazer este esforço todo para estudar, etc. Eu penso que o maior investimento que nós podemos fazer nestes países é na educação. Isto é o meu ponto de vista. Eu acho que se nós conseguirmos dar condições às pessoas para elas serem capazes depois de ensinar também aos outros, para fazer parte de um centro de investigação, acho que é o melhor recurso que nós podemos dar, muito mais do que dinheiro para, às vezes, se calhar, para medicamentos ou para isto e para aquilo, porque o capital humano, toda a gente sabe, não é? Que é fundamental para o desenvolvimento de um país. Portanto, eu diria a essas pessoas para nunca desistirem de estudar, não é? Para tentarem ver o máximo de oportunidades, porque muitas vezes também há muitas oportunidades já de financiamento, mesmo em língua portuguesa, e as pessoas não sabem, e, portanto, com a internet hoje em dia e com as redes sociais é muito mais fácil obter esses financiamentos. Eu estimularia muito as pessoas, portanto, os jovens investigadores e aqueles que também querem ser docentes nas universidades, a nunca desistir de estudar e de querer aprender cada vez mais para terem um futuro e também para beneficiarem, obviamente, a saúde das suas populações. Portanto, essa era a mensagem, é aquilo que para mim é mais importante. Professora Maria Rosário Oliveira Martins, muito obrigado. As portas aqui da casa estão abertas, estão sempre abertas para promover as vossas próximas iniciativas, como é evidente, desejando ler Nomes São Tomenses. Muito bem, fica prometido que vamos tentar, não posso dizer a 100%, mas iremos tentar nas próximas iniciativas ter pelo menos uma pessoa de São Tomé. Muito obrigado, Sra. Professora. Obrigada. Bem, o programa podia chamar-se também Educar, Educar e Educar, não? Enfim, mas fica assim pelo Saúde, Saúde, Saúde. A emissão continua com as notícias da semana. Como sempre, temos destaques internacionais. O governo cabo-verdiano quer aproveitar a sua biodiversidade biológica para impulsionar e diversificar a economia e as ofertas turísticas.
O governo cabo-verdiano elegeu o turismo como motor de crescimento e desenvolvimento da economia, contribuindo com cerca de 25% para o produto interno bruto do país. Os projetos a desenvolver vão colocar em prática políticas de ordenamento do território, apoiar o desenvolvimento de novas normas sobre o turismo sustentável e definir incentivos e sanções económicas fiscais para atrair o setor privado e empresas da comunidade local. Uma delegação empresarial do Reino Unido vai iniciar amanhã uma visita de trabalho a Luanda para prospecção e ajudar a garantir que Londres e Reino Unido continuem a ser parceiros de eleição no que respeita a serviços financeiros e profissionais. Está ainda previsto um seminário sobre parcerias público-privadas com representantes da Urbinvest, organismo responsável por projetos para reestruturar Luanda até 2030. Veja já de seguida os nossos destaques da atualidade de São Tomense. Os governos de São Tomé e Príncipe e Guiné Equatorial vão criar uma zona marítima conjunta de exploração de petróleo e outros recursos naturais do arquipélago. O projeto assemelha-se ao que foi assinado com a Nigéria em 2001. As negociações devem ficar concluídas antes do final de 2016 e, além de definirem uma zona marítima comum de exploração de petróleo entre São Tomé e Príncipe e Guiné Equatorial, devem também incluir um acordo sobre o domínio das pescas. O Fundo Global e o Programa da ONU para o Desenvolvimento vão disponibilizar 6 milhões de dólares a São Tomé e Príncipe para eliminar o paludismo. São Tomé e Príncipe encontra-se na fase de pré-eliminação da doença com uma taxa de transmissão baixa e o objetivo deste novo financiamento é reduzir o número de casos para 5 em 1000 na ilha de São Tomé e para 1 em 1000 no Príncipe. Em 2014, o país contabilizou 9,7 casos em 1000 pessoas e uma morte provocada pelo paludismo, uma melhora considerável relativamente a 2009. Minha sugestão para hoje, saúde, outra vez saúde. Arte Solidária, um evento por e com iniciativa da Gorete Pina, uma pessoa ligada à cultura, uma escritora, enfim, uma designer de moda, uma renascentista, são tomense, que entendeu e muito bem, no dia 20 de fevereiro, aqui em Lisboa, na Casa do Alentejo, iniciar digamos que uma campanha de angariação de fundos para os doentes expatriados de São Tomé e Príncipe em Portugal. Mais mérito não pode haver numa iniciativa, quando todos sabemos a situação em grande parte dessas pessoas que já vêm precárias do nosso país, mais precárias se torna no contexto urbano como é o de Lisboa, vindos de um país com poucos recursos, como é o caso de São Tomé e Príncipe. Portanto, a Gorete e a toda a equipa, que inclui artistas, Ismael Sequeira, incluem as associações de São Tomenses em Lisboa e em Portugal, a Menon, a COSP, a ProSaúde, se me estou a esquecer-me de alguma, peço desculpas, mas acho que estão todas mobilizadas nessa campanha, que tem como padrinhos o Ângelo Torres e a Rita Pereira, se não me engano. Portanto, o máximo são tomenses possíveis a contribuir, o máximo são tomenses possíveis a estar no lançamento da campanha no dia 20, volto a repetir, de fevereiro, na Casa do Alentejo, em Lisboa. E para saber mais informações é só recorrer às redes sociais, que toda a informação está, obviamente, lá. Não posso esquecer da parceria também da Embaixada de São Tomé e Príncipe em Lisboa, em Portugal. Agora sim, despeço-me. Não se esqueça que temos encontro marcado no próximo sábado, às 18. Eu sou a Abílio Neto. Esta é a STP TV, a sua nova televisão.